Olá, Mica. Boa noite. Oi, Valquíria. Sejam bem-vindas. Dá mais um tempinho para o pessoal entrar, a gente já inicia. Boa noite, minha querida. Tá dando para ouvir direitinho aí? Eu tô de microfone. Boa noite, Cláudia. Tudo bem? Obrigada. Ai, que bom. Boa noite, Bia. Obrigada. Sexta-feira, todo mundo pronto para uma live em plena sexta-feira, que coisa boa. Oi, Monique, tudo bom? Quanto tempo? Oi, Weber, sejam bem-vindos, obrigada. Bom, gente, é uma coisa meio ousada, né? Vou falar um pouquinho sobre aromaterapia, que é uma técnica que eu aprendi já há 8 anos, é a primeira técnica que eu atuo, vim do mundo corporativo e comecei a estudar um pouco as terapias e a primeira que eu esbarrei foi na aromaterapia e foi uma paixão. Eu já utilizo nas minhas técnicas, junto com a massagem, junto com a acupuntura e acabei de estudar sobre constelação familiar e fiz uma coisa muito ousada, confesso, que é unir esses dois mundos, né? Para quem não conhece, a constelação familiar ela é uma abordagem terapêutica trazida pelo alemão Bert Hellinger, bem difundida hoje em dia, inclusive até em instâncias judiciais se utiliza essa técnica, onde busca compreender a relação entre as famílias, o porquê elas se juntam, o porquê elas se separam, e existe um campo que a gente não compreende como nem porquê, mas lá se manifestam é, emoções, se manifestam cargas da família. Então ali a gente busca entender essas relações, né? A gente busca entender como que ela funciona. A constelação familiar, ela não sozinha ela traz soluções, mas ela é uma forma também de diagnóstico, né? De como está esse termômetro, porque certo indivíduo da família age de tal maneira, porque que ele repete um padrão. E a aromaterapia é diferente do que possa se imaginar, ela não é algo mítico, ela é algo científico. Os óleos essenciais são fito-hormônicos, fitoterápicos, eles têm ali junto consigo, na sua carga, não só energética, mas terapêutica. Você tem hormônios, você tem antibiótico, porque é como se você tirasse da planta o seu sistema imunológico, né? Então, ela tem que ser usada sim, com cuidado, porque existe sim contraindicações, observações a se fazer, mas é muito seguro. Então, a minha ideia aqui é mostrar como a gente pode utilizar essas duas técnicas de forma conjunta, harmônica.
Foi ousado da minha parte, confesso, mas como boa pesquisadora, uma curiosa, eu vi essa possibilidade que a gente pode unir, sim, usar esses dois componentes tão importantes terapêuticos nas nossas abordagens. A maioria aqui das minhas colegas são também consteladoras, né? Então eu convido aí vocês para a gente conversar um pouquinho, um bate-papo. Talvez fique um pouco corrido. Se houver alguma dúvida que eu não consiga explanar aqui, vocês podem me mandar mensagem. Mediante aquilo que eu conheço, sei, eu vou responder, e aquilo que eu não sei, eu vou atrás. Bom, vou falar um pouquinho de mim. Eu comecei a estudar aromaterapia junto com a Andrea D'Arco. Eu tive a oportunidade de conhecê-la no Instituto da Cristina Cairo, na época ainda era um instituto. E lá eu aprendi aromaterapia junto com a psicossomática, que é isso. Então, a gente vai usar a aromaterapia não só na abordagem fitoterápica, não só na atuação no físico, mas também relacionada ao nosso emocional. E como que a aromaterapia funciona no emocional? Bom, quando você inala, e é impossível não respirar, você sente o aroma, ele já vai direto para o seu sistema límbico. O sistema límbico trabalha com as nossas emoções e memórias. Ele trabalha na nossa memória, na nossa emoção, disparando hormônios relacionados com aquela memória. Então, é impossível você não ser atingido pelo aroma. E assim, a gente percebe que nas constelações a gente tem certos padrões, né? A gente vê lá para quem já participou de uma constelação, para quem é consteladora, a gente percebe que mexe muito no campo emocional das pessoas. Quando você é um representante, por exemplo, você sente emoções que não são suas e você se questiona. Então, a aromaterapia, nesse instante, ela pode auxiliar o constelador. É claro, né, ele não vai ministrar ali de imediato uma aromaterapia, mas ele pode ter como ferramenta, principalmente se ele sabe como aquele aroma funciona, ele pode manter ou um plug desse aqui, né, no seu ambiente, já com o cheirinho para trabalhar ali, ou alguns sprays prontos já com intenção, né, não só com óleo, mas também trabalhar com uma intenção. Então, minha ideia, é claro, é na abordagem presencial, né, ou no mínimo para o terapeuta trabalhar com ele quando ele está fazendo online e ele teve ali uma terapia que foi um pouquinho mais pesada e ele precisa de uma limpeza do ambiente mesmo, para ele se centrar, né? Para ele entrar numa calma para uma próxima, porque às vezes emenda uma terapia na outra, às vezes aqui muitos colegas eles atuam não só com uma técnica, mas vai usar a constelação como uma das técnicas. Então, para ele fazer esse trânsito entre uma terapia e outra, ou mesmo para limpar esse ambiente, a aromaterapia pode ajudar. E aí eu tenho aqui algumas dicas, né, pequenas dicas de como usar e quais usarem. A gente falou muito lá no curso, minhas colegas sabem, da limpeza de ambiente, né? Como limpar esse seu ambiente energeticamente após um atendimento ou até mesmo durante o atendimento. Nós temos aqui alguns óleos que eles são, eu vou falar aqui de energia, eu vou falar aqui de limpeza de aura, eu vou falar de campo energético, porque é uma coisa do qual eu trabalho e sinto, percebo a todo instante. Então, para mim, não é nada mágico, nem posso dizer científico, porque muita gente ainda não acredita, mas é algo que eu posso perceber no meu dia a dia. Por exemplo, conjuntos de óleos vão fazer um sprayzinho de limpeza de ambiente. Você pode usar um spray desse com 200 ml de álcool de cereais de boa procedência, com salvia esclareia, citronela, melaleuca e cedro. Esses 4 óleos por si só, eles fazem tanto a limpeza energética do ambiente, como também a nossa proteção. Então, você está ali durante um atendimento que está um pouquinho mais complicado, teve mais choro, teve mais emoção, e o terapeuta está exaurido, né? Ele pode usar essa combinação para limpar o ambiente.
não só para ele, mas também para os participantes. As minhas amigas que aqui são terapeutas de constelação sabem que às vezes o ambiente fica um pouquinho mais tenso, então essa combinação é uma combinação que ajuda. A gente também sabe que às vezes você faz um atendimento individual, né? Você faz um acompanhamento ali individual e que essa pessoa ela vai voltar mais vezes com você. Outra dica também que eu posso dar e que eu uso bastante como um pós-atendimento, né? Uma forma de você fazer esse pós-atendimento com o cliente é um cremezinho neutro, qualquer creme de massagem neutro, que eu digo neutro que ele seja de preferência sem parabeno, sem petrolatos. Você tem marcas boas, principalmente as de massagem, que você pode utilizar, porque todos esses componentes que eu falei, eles atrapalham no óleo, né, na funcionalidade dele, porque você está falando de um óleo que ele é puro, é a essência da planta. Se você mistura com esses componentes, ele não vai ter mesmo princípio ativo. E aí você pode utilizar também dessa maneira com o seu cliente, dependendo da questão que ele traz para você. Por exemplo, se eu tenho um cliente que ele tem questões com o pai dele, ele tem falta de segurança na vida, ele não se desenvolve bem no seu financeiro, e aí eu percebo ali na constelação, nos movimentos, que a raiz dele, o problema é papai. Eu posso usar o óleo essencial de olíbano. O olíbano, ele é um óleo essencial de proteção, mas uma proteção que vem da lembrança paterna. Ele traz para nós essa segurança, esse aconchego do pai, né? Então, num potinho desse pequenininho de 20 gramas, você pode pôr até 2 gotas. É que a concentração do óleo, ela vai depender do tipo de óleo que a gente está falando. Tem óleos que, dependendo da contraindicação da pessoa, a gente tem que usar baixa concentração. Mas vamos dizer que seja o olíbano, por exemplo. Eu vou questionar se essa pessoa se ela tem hipotensão. Se ela tiver pressão baixa, eu só vou usar o óleo essencial com ela, de olíbano, quando ela estiver com essa hipotensão sob controle, se a pressão dela estiver controlada, e nunca em jejum, porque senão pode baixar mais a pressão dela. É isso mesmo, gente. Óleo essencial é fitoterápico. Ele age no nosso corpo e ele tem precauções que devem ser observadas. Mas é isso. Se esse meu cliente, mesmo na constelação, a gente já trabalhou a questão de pai com ele, mas ele ainda persiste. Eu uso esse óleo essencial de olíbano por no máximo 10 dias. E eu vou observando para ver como vêm essas emoções de pai para ele. E aí, claro, usando as outras abordagens terapêuticas. Mas o óleo essencial ele vai trabalhar nessa memória paterna, principalmente da infância, e vai me facilitar, ela vai ser um facilitador para que eu traga à luz essas questões do pai nas abordagens terapêuticas e vai trazer também memórias positivas, porque todos nós temos memórias positivas de pai. Vamos dizer então que esse cliente ele tem questões como a mãe, né? Tô ali com ele já fazendo acompanhamento, ou foi meu primeiro atendimento, eu já fiz ali alguns movimentos sistêmicos e percebi que tem questões de mãe muito fortes. O óleo essencial que eu indico neste caso é o óleo essencial de manjerona. Manjerona vai trabalhar a memória, o aconchego de mãe, principalmente nos 5 primeiros anos de vida dessa criança, dessa pessoa, né? Mas assim, vai trazer as memórias de 5 anos de idade. Então vai ajudar eu a perceber como foi essa relação com essa mãe na primeira infância. E vai trazer a estrutura de uma mãe não idealizada, mas uma mãe ideal, aquela mãe que deu aquilo que pôde. Então ele é um óleo muito aconchegante, né? Tanto que ele é usado até na lactação, nos períodos de lactação. Então aí você pode usar um cremezinho neutro, no caso da manjerona também 2 gotinhas para trabalhar essa questão de mãe. E olha, trazem resultados surpreendentes.
Alguma pergunta? E no frasco de 200 ml de álcool de cereais, quantas gotas de cada? Então, eu disse aqui 4 tipos de óleo, né? Você vai usar 4 gotas de cada óleo desse, numa concentração máxima aí de 4, 8, 12, 16 gotinhas em 200 ml. Pode ser 4 gotinhas de cada, tá bom? E é isso. A gente traz na constelação familiar várias questões que a gente percebe que são que elas são repetitivas, né? Que ficam ali muito comum. Eu, por exemplo, percebi que vem muito da ancestralidade, né? Às vezes, uma linhagem inteira de bisavós, tataravós, um óleo essencial que pode ajudar muito nessa questão da ancestralidade é o sândalo. É um óleo que ele vai ajudar a pessoa a compreender a ancestralidade dela, trazendo não só a honradez por essa ancestralidade, mas ajudar a entender, a compreender de onde ela vem. Então, é muito bacana como essas duas técnicas podem trabalhar em conjunto. A ideia aqui não é formar, né, aromaterapeutas, mas é entender que elas podem trabalhar em conjunto. Então, a dica que eu dou é pesquisar bastante sobre os óleos essenciais. Se vocês procurarem saber mais sobre eles, tem terapeutas excelentes falando sobre esse tema, mas principalmente procura também entender que o óleo essencial deve ser usado com muito cuidado. Tem óleos que a gente não deve usar numa gestação, qual o período certo para usar esse óleo, né? Não é simplesmente porque é natural que não pode ser usado de qualquer maneira. A gente também está falando aqui de concentração de óleo, a quantidade certa, o tipo de óleo, sempre olhar a procedência do seu óleo essencial, nunca usá-lo direto na pele. O óleo essencial ele tem que ser minimamente diluído em uma base. A gente fala para usar ou um óleo vegetal de boa procedência, prensado a frio, que tem boas marcas hoje no Brasil que distribuem, ou num creme neutro, né? E você também pode deixar se você tem a sua própria sala e você já sabe, por exemplo, que a pessoa encomendou um tema, eu preciso aqui trabalhar a minha questão com o meu marido, né? Eu estou em desarmonia com o meu marido, eu quero trabalhar questões de relacionamento. Quando tem desarmonia no casal, você pode pôr já no seu aromatizador de ambiente, né? Um pouquinho de água e umas 3 gotinhas de sândalo. Esse sândalo já vai ajudar, jasmim. O jasmim já vai ajudar na harmonização do ambiente e já vai começar a trabalhar na memória desse casal a harmonia que eles tiveram para chegar até esse casamento. A verbena, Valquíria, eu não conheço, tá? Eu posso pesquisar a respeito e te falo, eu não tenho conhecimento sobre esse óleo, mas eu posso pesquisar e te respondo, tá bom? Como eu falo, a aromaterapia tem muitos óleos. Eu, por exemplo, só trabalho com no máximo 30, 40 óleos aqui que eu conheço, mas eu sei que tem muitas essências, principalmente o que acontece com a essência? Às vezes é a mesma planta, mas se ela é captada da folha, do fruto ou da casca, ela já muda a composição fitoterápica dela e já recebe também outro nome. A gente tem isso, por exemplo, na canela. A canela tirada da casca e a canela tirada da folha, ela tem diferença nas propriedades terapêuticas dela, tá bom? Marcas que eu recomendo mais, eu gosto muito, a gente tem marcas nacionais ótimas. Eu gosto, por exemplo, muito da Bioessência, a fitoterápica eu também tem um resultado muito bacana, são óleos fáceis de você encontrar, você encontra facilmente em lojas de produtos naturais e, assim,
a qualidade é muito boa, tá? O óleo essencial ele vai variar um pouco o preço, mas não porque o óleo, um é mais caro do que o outro por conta da marca, mas pela forma como ele é captado, tá? Por exemplo, eu sempre uso os óleos essenciais que são tirados das flores. Óleo essencial tirado das flores geralmente vem das pétalas. As pétalas, você precisa de um processo chamado enfleurage, que você coloca toneladas de pétalas sobre uma gordura pressionada para este óleo ser extraído. Então, por exemplo, rosa, você precisa mais de 1.000 toneladas de pétalas, só da pétala, para tirar 1 litro de óleo. Então, um óleo essencial de rosas, ele vem só 2 ml e custa em média 130, 140 reais. Então é isso. Já o óleo essencial de alecrim, que é facilmente encontrado, você pode você usa praticamente a planta inteira e é uma planta que cresce rápido, você não paga mais do que 30 reais, 27, 26 reais uma embalagenzinha dessa com 10 ml do óleo. Então a diferença de preço geralmente é de como o óleo é extraído, né? De como ele é extraído para nós. O óleo limpador, Érica, é limpador de ambiente, tá? Esse daí você pode ter o borrifador. E aí a dica que eu dou, além de você colocar os olhinhos no álcool de cereal, é você também colocar a sua vibração, a sua intenção. Se você é reikiano, você pode pôr o seu reiki ali. Se você não é reikiano, não tem problema. É só emanar muita energia, muita luz ali, a sua intenção para ativar as energias desse óleo. E aí o óleo é cedro, você vai usar 4 gotinhas de cedro, 4 gotinhas de salvia esclareia e 4 gotinhas de citronela e 4 gotinhas de melaleuca, tá? A melaleuca, às vezes você encontra ela com o nome em inglês que ela tem, que é tea tree, tá bom? Mas é fácil de encontrar esses 4 óleos. Eles não são óleos caros, acho que o mais carinho aí, que vai estar na casa entre 50 e 60 reais, é o óleo de cedro. Mas o cedro é um óleo que eu super recomendo, assim, para ter no seu kit básico de emergencial. Porque ele é um óleo que ajuda não só na nossa proteção, mas em encerramentos de ciclo, principalmente quando a pessoa está passando por processos de lutos e perdas, e não só perda pela morte, mas perda de um relacionamento, perda de um emprego, qualquer perda, ele ajuda com que a gente elabore melhor, né? Geralmente, às vezes, vem para nós pessoas que entram em alguma catarse, que está passando por um processo de luto, ou que veio alguma memória muito triste, e você pode ter esse olhinho de cedro lá. A dica que eu dou também é deixar sempre um olhinho vegetal. Você pode inclusive fazer roll-on. Aqui eu não tenho um exemplo para dar, mas você pode colocar, diluir num olhinho vegetal e passar numa pessoa, né? Ali para dar um pouquinho de serenidade para ela. Olha, tudo vai depender da quantidade de ml, tá? Se você estiver falando de 200 ml, você pode colocar umas 5 gotinhas desse óleo de jasmim, tá bom? Amanda, você pode usar 5 gotinhas dele. Jasmim é um harmonizador, ele ajuda nessa compreensão do casal. É um óleo caro, é um óleo que também vem de flores, mas na falta do jasmim, você pode usar o gerânio, tá? Porque se você não tiver o jasmim, que é um óleo um pouco mais caro, o jasmim, aliás, se você não tiver o jasmim, que é um óleo mais caro, você pode usar o gerânio, que o gerânio também tem essa questão da harmonização, e ele trabalha em nós, principalmente nós mulheres, desperta o nosso feminino com amor e nos homens a autoestima. Então ele também casa muito bem com essa questão da harmonia e um óleo mais acessível. Embora de flores, é um óleo mais acessível para nós. A copaíba ela é diferente do cedro. A copaíba é uma árvore nossa, nativa. Inclusive eu encontrei com me deparei com uma dessas lá no Cerrado. É a coisa mais linda.
E ela a copaíba ele é um óleo multifuncional para várias questões de saúde. Ele é assim um óleo super coringa, trabalha em questões respiratórias, revigora a saúde, é um anti-inflamatório, ele é maravilhoso. Também recomendo que tenha no kit de terapeuta aí, porque ele é muito bom. O cedro, ele é já uma árvore mais antiga. O cedro, ele inclusive, para você fazer portas de templos, foi encontrado no Egito, e ele é uma planta que ele conserva muito bem, então ele dura muito tempo. Ele tem um poder de conservação muito grande, então por isso até usado para esses templos, para colocar em portas. É um dos óleos mais antigos que a gente tem em contato, né? E ele traz também muita proteção. O cedro ele guarda calor, né? Ele vive em temperaturas mais frias. Todas as coníferas, né? Todos os tipos de pinheiro aí, eles guardam temperatura e ele tem uma questão do emocional que é muito bacana. Ele guarda o que é melhor em nós para a gente usar na hora certa. Então é um óleo também que eu super recomendo, sou muito fã, é o do cedro. Então tenham, que ele é maravilhoso. Inclusive, ele também é muito bom para a questão do sistema linfático, quando a pessoa está com edemas, é bem indicado. Sim, a Cida perguntou se a gente pode juntar óleo de rosa com manjerona para questões de mãe. Pode. Inclusive, rosas é o óleo do amor incondicional, né? Rosas é o amor da aceitação, é um amor extremo. E para trabalhar questões de mãe, ele é fantástico. Se você não tiver rosas, que é um óleo que não é tão acessível assim para nós, né? Assim, para ter ali tão fácil, você pode usar camomila. Camomila também trabalha questões de mãe, memórias de mãe, principalmente se a gente tem aquele cliente, né, que tem aquele perfil mais de birra. Ele vai acalmar, ele vai acalentar essa pessoa, ele vai trazer um pouco mais de serenidade a camomila para essa pessoa. É um óleo também que você pode trabalhar junto com manjerona e que vai ter um bom resultado para as questões de mãe. E quando a gente trabalha com questões de mãe com o nosso cliente, é isso. A gente tem que estar pronto para algumas catarses, a gente tem que estar pronto para o acolhimento, porque vem muita memória. Mas vale a pena, né? Principalmente para quem trabalha com a constelação, sabe que a gente trabalha muito com esses dois arquétipos. Às vezes, ali na constelação, a pessoa quer falar de trabalho e vem uma noção de pai. A gente não sabe muito bem o que vem ali na constelação, né? A pessoa vem com um tema, mas pode surgir vários. Então, é claro, não dá para você ali ter várias fórmulas prontas, mas você pode ter alguns sprayzinhos como esse com intenção, você coloca a etiqueta, esse, né, de limpeza energética é um, você pode ter um para trabalhar questões de mãe, de acolhimento, que é esse que eu falei, que você pode trabalhar com a manjerona e a camomila, e você pode ter questões de acolhimento com o pai, com o olíbano, e até eu colocaria um cedro mesmo, porque o cedro ele traz essa dignidade da gente, assim, vamos dizer, ter esse amor próprio, você se sentir merecedor desse amor próprio. O cedro ele é muito bacana para isso. E para questões, né, como eu falei, às vezes a pessoa vem com algumas memórias a gente sabe que tem padrões repetitivos de fugir da vida. Às vezes a pessoa ela não quer estar na vida. Isso aparece muito na constelação inconsciente. E às vezes nem o constelado, né? Mas ali é algum membro da família que ela está vendo ali naquela questão dos movimentos sistêmicos. Um óleo que pode ajudar a pessoa a querer estar na vida, a não seguir a morte, é o funcho ou erva doce. Ele pode aparecer com esses dois nomes, mas é um sprayzinho também que pode ter ali, ou fazer o creminho para a pessoa quando ela não tem essa vontade de estar na vida. É bem interessante. Para vícios, quando a pessoa ali tem alguma tendência a fugir para os vícios. Tem um conjuntinho de óleos essenciais que pode ajudar nisso, inclusive funcho erva doce é um deles. Eu também recomendaria o grapefruit,
né? O hortelã-pimenta, todos esses três, tanto a erva doce, hortelã-pimenta e o grapefruit, vão ajudar essa pessoa na quebra de vícios. Na constelação, a gente também costuma fazer corte de situações. Por exemplo, tem pessoas que ela está conectada ainda com uma determinada situação, ainda me sinto muito conectada, e aí existem movimentos sistêmicos que a gente faz para cortar. Um óleo essencial que você pode usar para ajudar neste corte, para fazer esse corte, é o óleo essencial de cipreste. Cipreste faz esse corte com amor e ajuda a pessoa a seguir, a quebrar esses padrões e a seguir na vida com dignidade. A fusão seria boa para pai? É como eu falei, eu gosto muito do olíbano para o pai, você pode usar junto também com o cedro, porque o cedro e o olíbano juntos vão fazer uma boa combinação. Um vai trazer a memória e o outro a autoestima, né? Vai trazer a autoestima. E aí, então, pessoas que têm, a gente fala da causa e efeito, né? Pessoa que ainda está no efeito, que ela não se sente responsável pelas atitudes dela, que ela não se percebe, que a culpa ainda é do outro, ela nunca traz a responsabilidade para si. Eu indicaria o óleo essencial de limão, né, para ela sair do vitimismo. O limão ajuda muito nessa clareza, principalmente quando a pessoa é muito racional. O limão ajuda. E o alecrim em combinação para ela se responsabilizar pelas atitudes dela. Essa combinação de óleos ajuda bastante. Você pode ou pôr no creminho para essa pessoa acompanhar, sempre no máximo 10 dias. O alecrim, observar se essa pessoa não é hipertensa. Quando é hipertensa, a gente tem que usar em baixíssima concentração. E aí tem a questão da proporcionalidade. Num potinho desse, uma gotinha de alecrim, uma de limão, tá? E aí a pessoa vai acompanhando sempre no máximo 10 dias essa combinação de óleos, não mais do que isso. E vai pedindo para a pessoa anotar para você qual que é as reações que ela tem sentido, como que tem sido para ela. É bem interessante se você faz esse acompanhamento, porque ela vai trazer relatos de sonhos, de atitudes que ela tomou. E aí ela vai também tomando consciência das mudanças quando ela faz esse histórico. É algo que eu peço quando as pessoas vêm comigo acompanhar com o processo aromaterapêutico. Eu peço que vão fazendo a anotação das suas sensações, para ela realmente ir percebendo o que vem acontecendo com ela. Deixa eu ver. Sim. Também aparece para nós muitas pessoas com traumas de origem sexual. Infelizmente, é algo comum, né? A gente tem aí isso como comum. E aí eu indico, esse não é um óleo essencial muito fácil de usar, de achar, mas é um óleo, ele é muito indicado para essas questões. Pau rosa. Existe o palma rosa e existe o pau rosa. Eu estou falando agora do pau rosa. Pau rosa é uma árvore brasileira que foi muito, muito explorada aqui por conta da sua madeira, da coloração que ela tem para fazer móveis, é uma madeira nobre, mas principalmente para fazer o perfume Chanel número 5. A partir de 2013, muitas pessoas se interessaram para replantar essa árvore, então já existe aí a possibilidade de voltar esse óleo para o mercado, e assim espero. É um óleo difícil de achar porque ele foi para perfumaria, mas existe uma busca muito grande para a aromaterapia também, e muitas pessoas aqui no Brasil estão interessadas em começar a plantar comercialmente. Então, pau rosa com lavanda para as questões do sexual, de quem ainda tem traumas sexuais, é muito importante, é uma combinação muito boa e que pode trazer resultados bons para ajudar a curar essa ferida interna. Quando a pessoa ela tem só o bloqueio, né? Um bloqueio no sentido de frigidez, você pode usar o manjericão, que ele ajuda na questão de potência e frigidez. E para as mulheres, para a questão da frigidez, o ylang-ylang. São óleos mais fáceis de achar e que atuam nessa questão da frigidez muito bem. A lavanda valquíria é um óleo essencial fantástico. Ele é um coringa na aromaterapia. Ele ajuda a organizar o sistema nervoso central. E não só isso.
A lavanda, ela por si só, ela ajuda a preparar o terreno para o trabalho para os outros óleos. Então, ela é um coringa maravilhoso que você pode usar associado aos outros óleos. Ela tem pouquíssima ou quase nenhuma contraindicação, é bem seguro de usar. E sim, você pode usar para muita, muita coisa. Se você não tiver nenhum óleo para trabalhar, tenha no mínimo lavanda e use no seu ambiente porque ela vai dar a sensação de aconchego. E é o que eu falei, ela trabalha organizando o sistema nervoso central da pessoa. Tem gente que usa lavanda e dorme muito. Tem gente que usa lavanda e fica acordado. Então, cada pessoa vai ter uma reação porque ela vai organizar aquilo que a pessoa precisa no seu sistema nervoso. Se ela está precisando descansar, ela vai dormir. Se ela está precisando ficar mais alerta, mais perceptiva, o óleo vai trazer isso. E ele é um facilitador dos outros óleos. Então, tem a lavanda também no seu kit aromaterapêutico aí, porque é um óleo muito, muito versátil. Ele serve para quase tudo, inclusive questões de pele. Quando aparece uma pessoa com alguma irritação de pele, picadas de insetos, cortes, ela tem ajuda num processo de cicatrização que é fantástico. Laranja, sim, laranja é fantástico. Os cítricos, eles sempre vão trazer para nós a questão da alegria, do bom humor. E a laranja, ele tem um componente específico dela, que ela ajuda na organização. Quando a pessoa está muito desordenada, seja mentalmente, seja no seu ambiente, quando você estiver com uma casa muito bagunçada, que você não tem energia, nem sabe como começar a arrumar, põe laranja no ambiente. Quando seu cliente está com a casa interna dele bagunçada, que ele não sabe para onde fazer e não tem esse ânimo para se organizar, a laranja vai trazer isso. E aí a gente tem vários cítricos, né? Eu falei agora do limão, que vai atuar nessa rigidez, que vai ajudar a trazer a pessoa para o centro dela, para a responsabilidade dela. A gente tem a bergamota, que é o melhor antidepressivo, na minha opinião, de todos os óleos essenciais. Ele te ajuda a trabalhar não só as questões de compulsão alimentar, mas ele traz esse revigoramento para a vida que é muito bacana. E a laranja, só observe se essa sua laranja é a laranja amarga, porque a laranja doce ela é mais para criança, para birra, para criança que está mais ali birrentinha. Essa daqui que eu falei, essa característica, ela é mais da laranja amarga. E aí, quando você tiver a dúvida, se você tiver dúvida, depois eu te passo o nome botânico, porque é isso que diferencia um tipo do óleo do outro, é a família botânica. Às vezes ele é da mesma, né? Eu tô falando aqui tudo do grupo do cítrico, mas o que vai diferenciar os componentes dele, os componentes botânicos, é o nome botânico que ele traz. Ele sempre vai trazer o nome em latim, o nome botânico embaixo, que aqui acho que vai estar com um pouquinho de sombra, mas todo óleo essencial tem que trazer aqui 100% puro e o nome botânico dele, o nome comercial e o nome botânico. Aí você sabe que ele é um óleo essencial puro, de boa procedência, e que ele não é um blend. O blend geralmente são misturas, tá? Às vezes algumas marcas fazem já suas próprias misturas. E o que eu tô falando aqui são de óleos essenciais, não de óleos vibracionais, tá? O óleo essencial a gente aqui no Brasil não consome, a Anvisa não permite o consumo de óleo essencial. Aquele óleozinho que a gente consome é o óleo vibracional que algumas marcas têm, não é esse que eu trabalho com óleo essencial mesmo, tá? Sim, Val, você pode usar a lavanda tanto para abertura, eu indico. O fechamento, eu indico fazer com o de limpeza, né? Porque a gente recentemente fez o curso de constelação e a gente sabe que no fechamento a gente entrega para a pessoa aquilo que é dela e fica só com o nosso. Os óleos de limpeza, eu acho que é mais indicado nesse fechamento, viu? Eu confirmo para você se esse é o laranja amarga, que agora eu não tô com ele, e os nomes eu não lembro tudo de cor. Tá, o óleo essencial de eucalipto, ele também é um óleo de limpeza, mas ele é um óleo que ele entra mais, vamos dizer assim, com uma certa arrogância, porque, vamos dizer, ele enxuga totalmente as lágrimas, as emoções da gente, então ele é mais assertivo.
Com o pai, eu trabalharia mais, não só com o líbano, mas o hortelã. O hortelã-pimenta também, ele vai trazer e vai acolher essas memórias da primeira infância, tá? Assim como a camomila cuida da primeira infância da mãe, o hortelã-pimenta cuida da primeira infância com a nossa imagem paterna. Então, no lugar do eucalipto, eu usaria o hortelã-pimenta, tá? O hortelã-pimenta, ele tem mais essa questão. O eucalipto, ele é um curador nato, né? Ele vem para várias questões de saúde, ele também é um grande protetor. O porém dele é que o eucalipto, ele desintegra, né? Ele vem com essa força mais arrogante, né? Vamos dizer assim. E ele é um curador que vem para o físico, ele é sensacional. A gente só tem que ter parcimônia um pouquinho com ele, porque quando a pessoa pode ficar muito cheio de bril quando usa o eucalipto. Então, para um pai, vamos dizer assim, um paizinho que trabalha uma memória mais amorosa, usa o hortelã-pimenta que ele vem melhor, né? Ele vai ter uma recepção mais calorosa. A canela, né, ela ajuda, por exemplo, homens que têm um masculino ferido, né? Às vezes uma pessoa que ela tem essa dificuldade, ela é muito dura consigo mesmo, a canela cai também muito bem, porque embora, né, a gente pense a canela no feminino, mas ela é um óleo que cuida muito bem do nosso masculino, ele acolhe esse masculino muito bem. Então é isso, gente. Essas aqui são possibilidades, né, da gente usar aí na aromaterapia. É claro que aqui eu joguei muitos conceitos, muitas informações mesmo, eu reconheço, para a gente saber essas porcentagens, como que usa, as dosagens, isso é muito treino. E é claro que a gente tem algumas tabelinhas, algumas formas de usar, tudo é muito seguro, é só observar realmente essa questão das contraindicações de óleos. Alguns óleos a gente não usa com mulheres grávidas, alguns óleos a gente tem que olhar se a pessoa tem hipertensão ou não, mas eles são facilitadores porque eles trabalham direto no nosso emocional. E é inevitável, porque você não pode ficar sem respirar. Ele vai direto para o seu sistema límbico e vai trabalhar direto nas suas emoções. E como na constelação a gente traz tanta emoção, ela acaba sendo uma ferramenta muito útil. É claro que existem várias. Eu só vi aqui a possibilidade de mais uma. A gente tem as tinturas que são fantásticas. É você ali trabalhar direto com a planta mesmo e você fazer sua própria tintura. A gente tem os banhos de ervas que a gente pode indicar que são fantásticos para limpeza áurica, para trazer essa força, né? Val, o capim-limão é útil na constelação? Sim, principalmente para o próprio terapeuta, porque o que o capim-limão trabalha para nós? Ele trabalha a nossa intuição, ele trabalha muito aqui, ó, nesse chakra, ele abre para nós aquela intuição, porque às vezes a gente como terapeuta quer interferir muito e não fica nessa observação. E aliás, Val, o capim-limão é um excelente sossega-leão, para mim é o melhor calmante da aromaterapia. Quando a pessoa está muito agitada, muito em surto, ele ajuda a trazer essa calma, tá? Ele ajuda a trazer esse centramento. Então, ele é muito útil, sim. Aliás, fica difícil a gente saber qual óleo não é útil. Eu procurei trazer aqui alguns, mas dos 30 ou 40 que eu uso, eu vi utilidade para quase tudo que a gente puder e quiser usar na constelação familiar. E espero que vocês tenham molhado um pouquinho os pés, sentido um pouquinho do que é a aromaterapia, né? Que é essa técnica fantástica, que é a forma e muito sábia e muito útil de utilizar a natureza a nosso favor, que vocês possam conhecer um pouquinho mais, e nem que seja 1 ou 2 olhinhos para ajudar aí a trabalhar na constelação familiar. Foi uma grande honra estar aqui com vocês hoje. Agradeço imensamente essa oportunidade. Fica aqui o meu grande abraço e minha gratidão por vocês, viu? Mais alguma dúvida? Ficou alguma dúvida que eu possa esclarecer? Se eu não conseguir responder aqui, pode me mandar mensagem no direct, eu respondo para vocês. E é como falei, se eu não tiver informação aqui, eu vou atrás. Muito obrigada, gente. Fiquem com Deus e uma boa noite.